Então, como os florais de Hoffmann atuam? Eu fiz um desenho aqui que eu chamo a pirâmide da saúde, ou pode ser também chamada a pirâmide da doença, depende de como você observa. No corpo humano, segundo todos os estudos orientais, nós temos, além do corpo físico, diversos outros corpos, tanto no ensino do estudo indiano, quanto do estudo chinês ou japonês. E esses corpos são além do físico. O que eu quero dizer, esses corpos são além do físico? Eu não estou falando de algo metafísico, eu estou falando de algo real, físico, comprovado hoje pela ciência. Se achava isso metafísico há um tempo atrás. Hoje se comprova pela ciência, tem diversas máquinas que medem diversos níveis deste. Então, vamos colocar o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é o meio para que tenha os outros corpos empilhados. Quais são esses outros corpos? O corpo físico tem um corpo bioquímico, ou seja, que vai atuar na bioquímica, os hormônios. O corpo físico tem um corpo energético que vai atuar na função. Então, o corpo bioquímico e o corpo energético já era estudado na medicina ayurvédica, quando se falava dos chakras, quando se falava das glândulas endócrinas. Hoje, se fala das glândulas endócrinas associadas a eles. Mexe com a parte bioquímica, chakras, parte energética. Parte energética, quando nós trabalhamos com acupuntura, que seria o corpo vital, o corpo energético. Quando você coloca uma agulha num ponto de acupuntura, você está estimulando o ponto energético para mexer com a bioquímica, para atuar no corpo físico. E a questão mental, o corpo mental. O corpo mental, que não é o cérebro físico, mas a mente, são os pensamentos, são as emoções, são os pensamentos negativos, são os pensamentos equivocados, são as emoções exacerbadas. Tudo isso normalmente é trabalhado com florais. Florais de Bach é um exemplo, mas tem muitas outras famílias de florais mesmo, no mundo inteiro, e no Brasil tem várias. Então, a doença, muitas vezes ela pode começar aqui no corpo mental, atingir o energético, mexer com a bioquímica e instaurar lá um problema, digamos, uma gastrite, na parte física. A medicina convencional, quando vai tratar aquele problema físico, gastrite, vai dar um remédio específico para o estômago. E esse remédio age na bioquímica, que vai mudar o funcionamento da bioquímica para que o estômago melhore. De modo geral, Estou resumindo. Quando nós fizemos acupuntura, mexemos no corpo energético para mexer no bioquímico, para mexer no físico. Quando atuamos com florais, na grande maioria dos florais, vai atuar no campo mental, muitas vezes vai atingir o energético, bioquímico e o físico também, de uma forma mais sutil. Quando nós atuamos com acupuntura, nós atuamos aqui. Quando nós atuamos com fitoterapia chinesa, nós atuamos aqui. Não só fitoterapia chinesa, fitoterapia, também. Atuamos aqui na bioquímica. Então, importante, esses dois corpos juntos vão agir com muita força no físico. Quando agimos com florais, normalmente nós atendemos esta parte aqui. Normalmente, tem alguns florais que atuam também de alguma forma no corpo energético. A forma de fazer os florais de Hoffmann foi com que eles atuassem neste corpo com muita força, para mudar os outros corpos. Então, quando a pessoa ingere os florais de Hoffmann, ela está atuando no campo mental, sempre está atuando no campo mental, mas está atuando no campo energético de uma maneira muito vigorosa. E essa maneira muito vigorosa vai mexer muito na bioquímica, que vai ser alterada e vai trabalhar o físico. E aí vai trabalhar patologias.
Lógico, essas patologias sempre do ponto de vista energético, que é onde é que a medicina chinesa trabalha. É onde a acupuntura trabalha. A própria fitoterapia, que é bioquímica, ela trabalha no ponto energético, porque nós verificamos as síndromes energéticas. E a própria fitoterapia ocidental, ela vê o princípio bioquímico. No entanto, a fitoterapia chinesa não. A fitoterapia chinesa é diferente. Ela vê a forma, a cor, o sabor e a térmica, ou seja, a energia daquela planta em particular, daquela substância em particular. Se é fria, se é quente, se é ascendente, se é descendente, se contrai, se expande, se nutre. Então o pensamento é diferente, a forma de atuação é diferente. Quando se dá um ginseng dentro da parte convencional, fitoterapia convencional, ocidental, se pensa de uma determinada forma e se vê o princípio ativo dele. Ah, mas é o princípio ativo que vai agir? Não só o princípio ativo, mas é a planta como um todo, é a energia da planta. O ginseng, por ser raiz, ele tem uma energia a nível de raiz. O ginseng ele tem uma energia muito forte no rim, ele tem uma energia muito forte relacionada ao estômago, energia terra. Por quê? Porque ele é a raiz. E não apenas por ter um determinado princípio ativo, que outras plantas também podem ter aquele princípio ativo. Então isso que é o importante verificar. E quando você utiliza dos florais de Hoffmann, você vai atingir esses dois patamares aqui de uma forma espetacular. E aí os resultados vão ser ou semelhantes ou ainda um pouco melhores do que a própria fitoterapia chinesa em si. Por que eu digo isso? Porque num tratamento de fitoterapia chinesa, quando você faz ela líquida, tintura, normalmente tem que utilizar de 20, 30, 60 gotas, 3 vezes por dia, por exemplo, ao passo que nos florais de Hoffmann 10 gotas, 3 vezes por dia, vai ser o suficiente para o mesmo tratamento numa fórmula que faz a mesma coisa. Então acaba sendo mais forte. O resultado final vai depender do seu diagnóstico correto e da forma correta de utilizar aquela fórmula ou aquelas fórmulas que a pessoa vai precisar, dependendo dos desequilíbrios que ela tem. Porque às vezes um desequilíbrio que a gente acha, por exemplo, vou dar o nome diabetes, às vezes a gente acha que é um desequilíbrio, na medicina chinesa pode ser diversos desequilíbrios. Uma diabetes pode ser um desequilíbrio relacionado ao baço, ao pâncreas, sim, mas muitas vezes existe um excesso de calor a nível de rim, então tem uma deficiência de yin e rim, nós vamos estudar o que é isso, ou pode ter um excesso de calor no fígado, nós também vamos estudar o que é isso, ou pode ter um excesso de calor ou deficiência de yin do pulmão, nós também vamos estudar o que é isso. Então pode ter essas 4 síndromes juntos para ter diabetes, por isso que a pessoa que tem diabetes, que acaba modificando, acaba sendo dado para ela apenas insulina, apenas diminuindo o açúcar, muitas vezes não consegue resolver o problema, só controlar. E com a medicina chinesa, muitas e muitas vezes nós conseguimos resolver vários problemas crônicos, onde a medicina ocidental não consegue chegar. E por que eu digo isso? Porque a medicina chinesa é um sistema completo também. Muito útil para tratar problemas crônicos, muito útil. A medicina convencional é muito útil para tratar problemas agudos, muito útil. A maioria das doenças nós vamos ver que existe um desequilíbrio crônico. Às vezes esse desequilíbrio crônico começou lá na infância. Então a pessoa está apresentando uma endometriose ou um mioma no útero, que o problema começou nela antes mesmo de ela ter, aquela pessoa, aquela mulher, a primeira menstruação. Houve um desequilíbrio energético que causou um desequilíbrio funcional, bioquímico, que causou um desequilíbrio físico. E às vezes a pessoa vai lá para uma cirurgia, vou colocar aqui, cirurgia, e às vezes não há necessidade de fazer essa cirurgia. Nós vamos conversar mais à frente, quando nós falarmos de litíase renal, pedra nos rins, de pedra na vesícula biliar, ok? Então muitas vezes não há necessidade de fazer essa cirurgia.
Muitas vezes precisa fazer o tratamento correto. O tratamento, lógico, pode ser que demora mais do que uma cirurgia que você tirou o problema aparentemente. Mas quando você tirou um órgão, você não tirou o problema. Você não tirou a causa do problema. Você tirou o órgão e aí você está gerando outro problema. O nosso corpo é completo. Então, esta é a forma de atuação, em linhas gerais, dos florais de Hoffmann. Desta forma. Ele atua nesses dois campos, no mental e no energético, para trabalhar a bioquímica e a parte física e assim tratar a patologia. Quando eu falo patologia, sempre temos que lembrar do ponto de vista da medicina chinesa, não da medicina convencional, pois a medicina convencional muitas vezes vai tratar uma mesma patologia da mesma forma, enquanto que a medicina chinesa vai observar os padrões de desarmonia que tem e para cada tipo de padrão vai utilizar fórmulas diferentes e formas diferentes de tratamento.